E aí pessoal, bem-vindos ao canal Livros e Curiosidades. Aqui nós falaremos sobre curiosidades mesmo do Brasil, do mundo, sobre livros clássicos, livros importantes da literatura. E hoje, como está aí no título, o assunto vai ser as 7 missões dos jesuítas. E sem muita enrolação, se inscreve aí no canal, dá um gostei e bora pro vídeo. Coube aos jesuítas espanhóis o papel de idealizar e construir essas missões compostas por 7 reduções, que foram Redução de São Francisco de Borja, Redução de São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço, Mártir, São João Batista, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. E como começar esta história melhor do que falando dos fundadores dela? Então comecemos por estes tais membros da Companhia de Jesus, cujo seu objetivo era cristianizar e resgatar almas para Deus. A educação jesuítica baseava-se nas virtudes, isto é, nos valores cristãos. Primeiramente, os padres jesuítas aprenderam a língua da terra, o Tupi-Guarani, para comunicar-se com os índios, aproveitando-se da musicalidade dos nativos e utilizando-a como metodologia de ensino. Você sabia que as missões jesuíticas foram as reduções que significam o mesmo que colônia ou povoado, foram as comunidades mais avançadas do Brasil da época. No começo do século XVIII, alguns historiadores acreditam que as 30 reduções jesuíticas que ficavam no Brasil, Argentina, o Paraguai e o Uruguai eram tão avançadas que superavam até qualquer comunidade que havia na Europa da época. Os povos designavam os aldeamentos fundados pelos jesuítas espanhóis para abrigar os índios guaranis visando a sua catequização. No território brasileiro se encontravam 7 missões jesuíticas. Dos anos de 1682 a 1767, os padres jesuítas fundavam aldeamentos chamados reduções, onde passavam a habitar os índios guarani, catequizados pela igreja para se tornarem civilizados, e viveram pela palavra de Jesus Cristo, com os mesmos ensinamentos católicos que vinham da Europa. Viviam as virtudes e os costumes como os padres viviam, e assim se tornaram cidadãos do Brasil como nós somos até hoje. Os jesuítas usavam traduções de livros do português para o Tupi-Guarani, que era a língua mais falada entre os índios, para eles conhecerem a literatura e as palavras bíblicas. A Companhia de Jesus, fundada pelo espanhol Santo Inácio de Loyola, foi uma das mais importantes ordens católicas fundadas no século XVI e segue sendo influente em âmbito internacional até os dias de hoje. Para compreendermos a importância dessa ordem, é necessário que saibamos algumas características do contexto em que ela foi criada. Contexto histórico de criação da Companhia de Jesus. Uma das sequências de eventos mais importantes da Idade Média é a das chamadas reformas religiosas, que compreendem as reformas protestantes e a Contra-Reforma Católica, ocorridas durante a primeira metade do século XVI. E os jesuítas da Companhia de Jesus surgiram exatamente para conter as reformas protestantes feitas contra a Igreja Católica. E agora falaremos dos guaranis para entender melhor a sua importância, porque a importância deles é grande dentro do contexto das 7 missões. É importante também conhecer os índios guarani para conhecer essa história. Os guaranis, conhecidos por sua hospitalidade e alegria ao receber as pessoas, foram os primeiros agricultores do Rio Grande do Sul. Entram como invasores e parece que chegaram em 2 levas. A primeira entre os anos de 300 e 400 d.C. e a segunda entre os anos de 1000 e 1100 d.C.
O centro de dispersão, que foi a separação para lugares diferentes, deve ter sido Alto Paraná. Ocuparam principalmente regiões de água abundante e é apontada como causa de suas contínuas migrações, a busca da terra sem mal, chamada Ive Marrói, que localizavam no leste. Pertenciam a este grupo, os Tapes, o futuro índio das missões do Rio Grande do Sul. Como agricultores, os guaranis confeccionavam abundante cerâmica, vasos e urnas, que era utilizada nos serviços domésticos e no enterro de mortos. Os tupis eram grandes artistas, como fica evidente em todos os vestígios e esculturas que se tem notícias das missões. As casas coletivas, variando o tamanho com o número de seus ocupantes, fazia com que precisassem dormir em redes. A Guerra Guaranítica ocorreu entre indígenas da tribo Guarani e as tropas de Portugal e Espanha. Os índios guaranis, mormente, principalmente os do grupo Tape, foram o elemento básico na formação das reduções e dos 7 povos das missões. Após a expulsão dos jesuítas em 1768 pelas guerras guaraníticas, aos poucos as terras foram tomadas, o gado roubado e a população dizimada. Uns poucos guaranis se integraram na sociedade rio-grandense como peões de estância e mulheres foram esposas de portugueses que se tornaram troncos de famílias gaúchas. E por isso é correto afirmar que o gaúcho do Rio Grande do Sul é eventual descendente de portugueses e espanhóis com índios, do Cone Sul da América. Houve gaúchos autênticos que foram portugueses, outros espanhóis, outros índios puros, guaranis. E agora comecemos a falar das 7 missões, respectivamente. Missão de São Nicolau, fundada em 1626, governada por Roque Gonzalez de Santa Cruz. Ele foi um dos primeiros jesuítas nascidos na América do Sul a exercer pontos de chefia. Então falemos um pouco da história de Padre Roque Gonzalez, que era paraguaio, filho de colonizadores espanhóis, nascido na capital, Assunção, em 1576. A família pertencia à nobreza espanhola, o pai era Bartolomeu González Vilaverde e a mãe era Maria de Santa Cruz, que o criaram na virtude e piedade. Aos 15 anos, decidiu entregar sua vida a serviço de Deus. A ele coube a incumbência, a missão, de começar a catequese dos indígenas da margem oriental do rio Uruguai e, embora o pouco tempo que exerceu o seu trabalho, até o martírio de Caaró, esse padre fidalgo e inteligente soube imprimir uma política dinâmica e objetiva de aproximação e ocupação dos espaços. Imprimir o Espírito de Cristo em todos os lugares que esteve e deixou seu trabalho. Em 1638, 12 anos após a fundação da Redução, devido à invasão dos bandeirantes, os índios imigraram para a margem direita do rio Uruguai e fixaram-se na paróquia de Apóstoles. Padre Roque Gonzalez deixou a Redução aos cuidados do Padre Afonso de Aragona e prosseguiu sua ação evangelizadora na região. O início da Redução de São Nicolau deu muito trabalho aos padres, o que dificultava a organização do povoado. São Nicolau foi das reduções mais alegres e sua igreja era uma das mais bonitas, afirmou o escritor botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, que por aqui passou em viagens de estudos em 1821. São Nicolau foi redução de elevado índice de desenvolvimento cultural. Seu povo se desenvolveu na religião, música, cantos, dança e teatro, desenhos, pinturas e esculturas. Os guaranis tinham capacidade para criar os melhores escultores das missões, que estavam ali em São Nicolau. Durante 48 anos, São Nicolau chegou a duplicar sua população. Em 1687 eram 3.000 habitantes. Em 1732 chegou a 7.512 habitantes.
Os jesuítas ensinaram aos indígenas as técnicas de produção, como criação de gado e a produção de açúcar e vinho. Essa organização social e econômica das missões criou um ambiente propício para o crescimento demográfico. Os jesuítas protegiam as comunidades das doenças e dos ataques de grupos indígenas hostis, e também forneciam assistência médica e educação. Isso permitiu que as comunidades crescessem e se desenvolvessem, atraindo novos membros que buscavam proteção e melhores condições de vida. Além disso, os jesuítas também promoveram o casamento e a família entre os indígenas, o que contribuiu para o aumento da população. São Nicolau participou ativamente da Guerra Guaranítica, em 1753. Com 4.724 habitantes, em 1757 diminuiu para 2.542 habitantes.